Olá, galerinha do oitavo ano. Vamos estar dando início a mais uma aula de história. Vamos estar dando continuidade, falando sobre a Revolução Americana, ou a independência dos Estados Unidos, então, que a gente já vem trabalhando nas aulas anteriores. Mas, nesta aula, a gente vai estar dando continuidade ao capítulo 5, do livro de vocês. Vamos estar utilizando as páginas 284 a 303. Então, assim, 200, aqui o prof colocou errado, é 294. 294, deixa eu só conferir. Ah, 303, certo. Então, assim, a gente vai estar trabalhando esses assuntos aqui, dando continuidade. No capítulo 5, os conflitos entre os ingleses e os colonos, sobre a questão da independência, a Guerra dos 7 Anos, o aumento dos impostos, sobre dos ingleses em relação aos colonos, o problema de Boston, e a Declaração da Independência, o que foi que ocorreu, a organização do novo governo pós-independência e a contradição, da independência dos Estados Unidos. Então, esses assuntos que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Aqui nós temos um mapa, das 13 colônias, que hoje é os Estados Unidos. Então, a colônia do norte, a colônia do centro e a colônia do sul. Então, esses são os assuntos que nós vamos estar trabalhando na aula de hoje. Eu vou estar utilizando o livro de vocês, nas páginas 295 a 304. Então, vocês, tentem acompanhar o livro de vocês para a gente estar interagindo, professor e aluno. Então, assim, a gente já falou nas aulas anteriores, sobre todo o processo, como que formou as 13 colônias, como que era, que ela estava organizada, quem que foi que habitou, essas 13 colônias, Então, a gente trabalhou nas aulas anteriores. Hoje, nós vamos estar dando continuidade, para ver o processo da independência, como que surgiu esse processo, como foi as ideias, que eles tiveram, o que aconteceu nas contradições. Então, assim, durante, nesse processo lá das 13 colônias, então, assim, eles foram um pouco diferentes, da questão como foi a colonização tanto dos portugueses quanto dos espanhóis, aqui na América. E onde eles tinham um controle bem rígido, sobre as colônias. Lá na Inglaterra, eles tinham um pouco mais de liberdade, as 13 colônias tinham um pouco mais de liberdade. E isso, facilitou, o processo de independências dele, futuramente. Então, assim, a relação entre colonos, da América do Norte e o governo, da Inglaterra, eles estavam sendo um momento bastante conturbado, Então, estava tendo o comércio triangular, e a Inglaterra não estava gostando muito daquilo, que eles estavam, ela estava perdendo, e então, assim, estava tendo vários conflitos, entre eles. Então, e esses conflitos, ele intensificou bastante, com o desenvolvimento, das influências, deles, e começaram assim eles começaram a ter bastante influência, do iluminismo, e eles começaram a ter ideias, de independência. As 13 colônias começou, queria ter a não ser mais, subordinada à Inglaterra. Então, assim, o país, ele passava, por uma grande disputa, por território. Em todo esse contexto, a gente vai estar vendo agora como que foi esse processo de independência dos Estados Unidos. Então, assim, estava tendo a Guerra dos 7 Anos. Foi de 1756 a 1763. Então, assim, os países, europeus e algumas colônias, estavam envolvidos num conflito militar que ficou conhecido como Guerra dos 7 Anos. Então, assim, a Inglaterra, aliada, ao Reino da Prússia, eles combatiam o exército da França, da Áustria, da Rússia, da Suécia,
né? Então, assim, principalmente, né, as causas, né, dessas disputas eram por territórios. Então, assim, esses conflitos, né, eles acabaram repercutindo, né, também na América, levando os moradores lá das 13 colônias, porque, assim, com a formação das 13 colônias, né, tinham franceses também, né, que estavam situados lá também. Então, assim, com esse processo, né, da guerra, os colonos eles tiveram que combater os franceses que estavam estabelecidos na região do Canadá. Então, no fim, né, a Inglaterra lá foi vitoriosa e ficou, né, com esse território, né, da América onde ficava, né, os franceses, as colônias canadenses. Então, assim, embora, né, a Inglaterra ela tenha vencido, né, a participação na Guerra dos 7 Anos, ela teve muitas despesas, porque uma guerra ela custa muito caro, né, em armamento e várias questões, né. Então, assim, ela ficou com muita dívida, né? Então ela precisava organizar, né, a questão econômica do país e em razão disso, né, o governo inglês ele aumentou, né, o controle sobre as colônias, as 13 colônias. E também, além disso, ele aumentou os impostos. Então, assim, ele para legitimar, né, essas cobranças, o governo ele aprovou várias, né, foi aprovado várias leis, né, como a lei do açúcar, a lei da moeda, a lei do selo. Então, assim, essas leis, né? Então, assim, a lei do açúcar, ela foi sancionada em 5 de abril de 1964 pelo parlamento inglês. Essa lei, ela substitui a lei do melaço, onde eles pagavam, né, que era reduzida a metade dos impostos, né, cobrado, né, sobre o melaço. Então, ela acabava com essa lei, não tinha, então ele cobrava um imposto inteiro. E então, a lei da moeda